Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de sexta-feira, a carne como alimento. Como a gente viu na lição de ontem e a gente tem visto na lição desta semana, o ideal de Deus pra gente é que nós não comêssemos carne, porque isso envolve matar um animalzinho, né? E Deus não gosta de morte e destruição. Além disso, nosso corpo é muito importante para Deus. E tem muitos malefícios na carne e muitos benefícios na alimentação vegetariana, né? Que é o ideal de Deus. Mas nós sabemos que comer carne não é pecado, a não ser as carnes impuras. Essas sim são pecados e a gente tem estudado durante essa semana. Se você não estudou com a gente durante essa semana, assista os vídeos que passaram porque a gente abordou muito esse tema. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia que quando o povo do Egito saiu lá do Egito, Deus cuidou tão bem deles que enviou o maná. O maná não tinha nada a ver com carne, era uma alimentação super saudável e era um presente dado por Deus. Mas o povo era tão reclamento, tão chato, tão desobediente, tão rebelde, que acabaram pedindo carne, reclamando muito porque não era carne e eles queriam carne. Eles estavam acostumados a viver daquela forma, né? E quando Deus deu um presente maravilhoso que era o maná, eles ainda assim reclamaram e queriam as coisas que nem eram o ideal de Deus para a vida deles. Então Deus foi lá com todo cuidado, com todo amor, disponibilizou para eles a carne, as codornizes. Mas isso foi por pouco tempo. Seu consumo trouxe doença e morte a milhares de pessoas. Apesar disso, uma alimentação sem carne nunca foi plenamente aceita. Continuou a ser causa de descontentamento e queixas, abertas ou secretas, e não se tornou permanente. Mas quando eles chegaram em Canaã, quando eles conquistaram Canaã, foi permitido sim a eles comer carne, né? Só que com algumas restrições, e vocês sabem quais são, que existe uma diferença entre os animais que podem comer e os animais impuros, os animais imundos. Inclusive, né, um super comum aqui na nossa cultura é a carne de porco, outro também é o camarão e outros mais, né? Mas olha só que interessante, das carnes permitidas era estritamente proibido comer a gordura e o sangue. Só animais em boas condições podiam ser usados como alimento. Nenhum animal despedaçado que tivesse morrido ou do qual o sangue não havia sido cuidadosamente tirado podia servir de alimento. Agora, se a gente fosse olhar para os nossos açougues, para os frigoríficos que existem hoje em dia, vocês acham mesmo que são bem cuidados, sabe? Que aquele alimento que está ali, aquela carne que se encontra nesses lugares são de boas condições? Na verdade, não. É uma questão complicada, né? Porque até hoje a gente vê o desenvolvimento de várias doenças por causa da carne, por causa de alimentos de origem animal. Mas mesmo assim, as pessoas se apegam a isso, porque, querendo ou não, é até cultural, né? Desde criança, as pessoas são acostumadas a comer carne. Não estamos dizendo aqui que é pecado comer carne, já falei sobre isso. É pecado somente quando é impura, quando a carne é impura. Mas é sempre bom a gente pensar sobre o que a gente pode fazer mais e sobre o ideal de Deus para nossa vida. Afinal, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Precisamos glorificar o Senhor, precisamos honrar Ele de todas as formas possíveis. E isso com certeza vai melhorar a nossa vida com Ele. Eu, por exemplo, sou vegetariana estrita, né? Ou vegana, como algumas pessoas preferem chamar. E eu posso garantir para você que existe uma grande diferença na nossa vida quando a gente para de comer carne e quando a gente está comendo carne. Existe uma diferença espiritual, assim, que é gritante. E na qualidade de vida também. Mas se tem uma coisa que não é questão de escolha, é a lei da alimentação. Você pode até escolher, né? Mas se você escolher comer os animais impuros, você vai estar totalmente contra a vontade de Deus e contra a lei dele que não foi abolida. Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, consideram de maneira consciente as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidades físicas, mentais e morais. Nós mesmos sofremos os danos da lei transgredida. Temos que responder diante de Deus pelos nossos hábitos e práticas. Mas o que a gente deveria se perguntar não é o que diz o mundo, mas sim como eu, que me declaro cristão, trato o organismo que Deus me deu. Trabalharei para meu mais elevado bem material e espiritual, guardando meu corpo como um templo para a habitação do Espírito Santo. Ou vou me dobrar às práticas e ideias do mundo? Que a gente possa pensar mais sobre isso. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada pela lição dessa semana. Obrigada porque podemos, durante essa semana, confirmar aquilo que o Senhor tem deixado em sua palavra e a gente pode ver um pouco mais do que o Senhor deseja pra gente. Que a gente possa buscar mais a tua vontade, sempre. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de sábado. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.